Boa noite, meu nome é Victoria Valadão. Vou apresentar o trabalho intitulado Incidência de lesões meniscais em atletas, uma revisão sistemática, orientado pelo professor doutor Daniel Lobato. Bom, o aumento da prática esportiva produziu um aumento no número de lesões traumáticas graves, né? E o joelho, sendo ele a articulação mais lesada, por ser uma articulação altamente solicitada e exposta a traumas. As lesões no joelho são muito comuns e vistas em todas as faixas etárias, sendo que o pico de incidência em homens ocorre entre 21 e 30 anos e nas mulheres entre 11 e 20 anos. E a significativa incidência anual de rupturas meniscais é de 60 a 70 por 100 mil. O menisco, ele confere um papel importante na homeostase do joelho, na transmissão de carga, na absorção de impactos, na lubrificação, na estabilidade articular e na propriocepção. E a modalidade esportiva, ela pode favorecer o tipo de lesão no joelho do atleta. Porém, existem poucos estudos que correlacionam o tipo de lesão e o esporte praticado. Entretanto, foi observado que o futebol ele é o principal causador desse tipo de lesão, por ser um esporte mais popular nos países estudados. Então, o objetivo desse trabalho é explorar a literatura por meio de uma revisão sistemática, a fim de verificar a incidência de lesões meniscais em atletas. Foi feita uma busca nas bases de dados eletrônicas PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde, Scopus, Sport Discus, Sinahal e Web of Science, com um recorte temporal de 2009 a 2021, nos idiomas português, inglês e espanhol, com os descritores na língua portuguesa, meniscos tibiais, traumatismos em atletas e incidência. A seleção dos trabalhos foi dividida em 3 etapas, sendo a primeira a seleção por título, a segunda, leitura dos resumos, e a terceira, leitura na íntegra. Foram excluídos artigos do tipo relato de caso, revisões sistemáticas e que abordavam as lesões de meniscos sem nenhuma correlação com o esporte. E foram inclusos artigos que discutiam sobre a incidência de lesões meniscais relacionadas ao esporte, onde essas lesões poderiam estar ou não relacionadas a outros tipos de lesão, como no caso de lesões de ligamento cruzado anterior. Então, nós encontramos 184 estudos, dentre eles 70 foram selecionados e 114 foram excluídos. Desses 70 selecionados, 14 foram encaminhados para a revisão final. E no presente estudo, nós podemos observar que o mecanismo de lesão meniscal, o principal deles é o trauma indireto, e ele acomete atletas que praticam esportes que contêm movimentos de pivoteios. A associação de movimento de flexo-extensão de joelho, mais uma rotação, mais a alta energia gerada pela velocidade, são movimentos, essa combinação de movimento um dos principais mecanismos de lesão dos meniscos. E esse tipo de mecanismo de movimento ocorre em esportes de pivoteio de alto risco, como no caso do futebol, do basquetebol e do tênis. Foram encontrados também trabalhos que mostravam que os traumas agudos ou processos degenerativos em indivíduos mais velhos que praticam atividade física podem acarretar posteriormente lesões meniscais. Foi observado uma maior incidência de lesões meniscais mediais quando comparado com lesões meniscais laterais. Pode passar. Há uma correlação entre a ruptura de ligamento cruzado anterior, quando não tratada de forma correta ou quando diagnosticada de forma errônea. Essa situação pode levar a uma estabilidade crônica da articulação do joelho, com uma subsequente lesão meniscal. Foi observado também uma menor taxa de lesões meniscais no sexo feminino, quando comparado ao sexo masculino em atletas do ensino médio,
Porém, estudantes universitários não houve diferença significativa quando comparado em relação ao gênero. Na literatura, são escassos os estudos que abordam as lesões meniscais isoladas em atletas, uma vez que essas lesões tendem a ser mais comumente relacionadas com outros tipos de lesão, como no caso da ruptura do ligamento cruzado anterior ou do ligamento colateral medial. Portanto, nós podemos concluir que o principal mecanismo de lesão meniscal é o trauma indireto, e acomete atletas que praticam esportes que contêm movimentos de pivoteios. As lesões meniscais vêm acompanhado de outra lesão, que pode ser do ligamento cruzado anterior ou do ligamento colateral medial. As lesões do ligamento cruzado anterior combinado com lesões de menisco têm maior probabilidade de desenvolver doenças degenerativas na articulação, no caso da artrite, quanto comparado com pessoas que tiveram apenas a lesão do LCA. O menisco medial é o mais lesionado quando comparado com o menisco lateral. E na literatura, a literatura sobre lesões meniscais isoladas são limitadas, como eu já havia dito, por ser uma lesão que tende a ser comumente relacionada com ruptura de ligamento cruzado anterior e ligamento colateral medial. Essas são minhas referências.